Fala galera, vamos mais um vídeo, principalmente aí para o seu Raimundo. Agora, seu Raimundo, vamos trabalhar com divisão das instalações. Bom, primeiro passo, calculei a quantidade mínima de iluminação. Segundo passo, quantidade mínima de tomada. Terceiro passo é somar todas essas cargas e estabelecer uma quantidade de circuito. Então, para isso, eu sugiro a gente abrir um Excel, um arquivo de cálculo, né, para gente. E aí, nesse arquivo, a gente vai estabelecer aí quais são as potências desse projeto. Bom, mas antes até de a gente abrir esse arquivo do Excel ou coisa assim, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que a norma fala para a gente. Então, para isso, tá aí. Divisão das instalações. Bom, essa divisão das instalações. A divisão da instalação é para a gente acabar com aquela ideia de um disjuntor único para a casa inteira. Ah, tomou banho, desligou. Por quê? Porque ele não suporta. Eu tenho que dividir esses fios o máximo possível para um bom dimensionamento. Ah, Jessi, mas eu não posso colocar cada vez mais fios mais grossos? Pode, mas você vai ter uma perda, um gasto excessivo de material. Vamos começar por aí. Para o projeto, né? A gente vai ter um gasto excessivo de material, mas principalmente o gasto com a conta de energia. Toda vez que eu preciso passar energia dentro de um condutor muito grande, eu estou passando muita energia junta. Essa muita energia junta, ela gera calor. E o que eu não preciso é de esquentar fio. Eu preciso gastar minha energia não com aquecimento de fio. Eu preciso consumir minha energia com o aquecimento do chuveiro para me dar uma água quente, um aquecimento do filamento de uma lâmpada para me dar uma iluminação, o aquecimento, transformação no motor através de energia para me dar algum movimento ali, para fazer alguma coisa. Eu não preciso que isso se esquente. Então, preceito básico. Projeto precisa ser dividido. E aí quem divide? A NBR 54 estabelece alguns parâmetros para a gente seguir de ordem. Lógico que o projetista tem a prerrogativa dele de obedecer como essa norma vai ser aplicada. Né? Então essa divisão das instalações, vou botar meu pincel aqui, enxergar melhor. A divisão das instalações deve ser em tantos circuitos quanto necessários. Então não tem um limite de circuitos aqui. Então, tantos circuitos quanto necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de outros circuitos. Então os circuitos não podem estar misturados. Eu fui lá, coloquei proteção para um circuito, o outro circuito não pode estar em algum momento interligado isso na minha instalação. Ela tem que estar totalmente separada. A partir do momento que eu falo que o circuito para abastecer tais tomadas, aquele circuito ele só pode abastecer essas tomadas. Ele não pode ramificar. Ah, vou ramificar aqui, vou botar um neutro para essa outra tomada. Ou vou ramificar aqui, vou botar a fase para ele, o neutro da outra. Vou fazer um 220 aqui, vou pegar a fase de um com a fase do outro para fazer um 220. Isso a gente não pode fazer, tá? Porque isso traz risco se eu realimentar, né? Se eu estou fazendo uma manutenção e realimentei, ele está fazendo a manutenção naquela tomada, está voltando a carga para um ponto. Então, eu não tenho que ter, vou limitar a quantidade de circuitos. Não, a norma estabelece ali uma quantidade mínima e a gente vai seguir aquilo ali.
Então, quantos circuitos forem necessários, eu vou dividir. Divisão da instalação a divisão da instalação de circuito deve atender, entre outras, as seguintes exigências. Bom, eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter conservação de energia, por exemplo, possibilitando que carga de iluminação e de climatização sejam acionadas na justa medida necessária. Eu vou ter que ser funcional, criação de diferentes ambientes, como os necessários em auditórios, salas de reunião, espaços de demonstração, recintos de lazer, etc. Eu tenho também exigências de produção, minimizando a paralisação de resultante de uma ocorrência. Então, se eu estou pensando aqui dentro de uma casa, eu vou dividir ele para que eu não fique totalmente, por exemplo, sem luz. Botei todo o meu circuito na iluminação. Então, a partir do momento que eu preciso trocar uma luminária, eu vou lá, desligo o meu disjuntor, a casa inteira vai ficar sem luz, porque está toda ela dentro de um circuito. Então, isso pode ser interessante, uma forma de mexer nisso. E eu tenho que ter possibilidade de manutenção. Inspeção, reparo, e também deve ser considerada ampliações, necessidades futuras, né? De ampliações previsíveis. Eu posso conseguir aqui nessa cozinha ter mais tomadas, porque pode ser que venha outros equipamentos, como uma airfry, uma fritadeira elétrica. O meu cliente hoje não quer isso aí, mas eu vou deixar um espaço para isso, né? Eu vou pensar nisso para o futuro. Seguindo mais aí à frente, eu tenho aqui, divisão da instalação. Nesse anterior que eu passei, ele fala de alguma coisa de não ligação com a rede pública, e, por exemplo, rede pública e um gerador, né? Essas divisões, circuito de sinalização e comando no interior dos quadros. Então, tem mais a ver com a elétrica aí mais avançada. A divisão da instalação vai ter o seguinte critério: todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes. É aquela continha que a gente fez para saber se para saber se a gente tinha uma tomada de uso específico ou não, né? Que foi pegar 127 vezes 10 dá 1270. Então, potência é igual a tensão vezes corrente. Em uma tensão de 127, uma corrente de 10 amperes, eu tenho uma potência máxima de 1270 VA. Então, potências superiores a 1270 VA eu já consigo pensar aqui. Os pontos de tomada de cozinha, copa cozinha, áreas de serviço, lavanderia e locais análogos devem ser atendidos por circuito exclusivamente alimentação de tomada desse local. Então, quando eu falo de cozinha, copa cozinha, área de serviço e lavanderias e locais análogos, eles só podem se misturar entre si. Eu não posso misturar esse tipo de tomada aqui, com tomadas, por exemplo, do quarto. Eu não posso fazer. Eu não posso misturar essas tomadas aqui, botar no mesmo circuito, esse tipo de local com a sala. Então, isso vai trazendo um dificultador para a gente dividir esse circuito. Em locais de habitação, admite-se que pontos de iluminação possam ser alimentados por circuitos comuns, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas. Letra A. A corrente de projeto do circuito comum, iluminação mais tomadas, não deve ser superior a 16 amperes. Tá? Então, corrente nominal aqui das tomadas. Então, essas tomadas, talvez eu não tenha feito entender corretamente.
esse superior a 10 amperes, então eles vão estar, todas as tomadas inferiores a 10 amperes, elas vão estar separadas ali. O que for superior, né, que for superior a 10 amperes, aí sim ele tem que ter um circuito exclusivo para ele. Agora, a corrente de projeto, somar todas as tomadas para entrar num determinado circuito, meu limite vai ser de 16 amperes. Então, 16 amperes vezes 16 amperes vezes 127, vou ter aqui, ó, 16 vezes 127. Botei 2032 2032 desculpa, 2032 volt ampere. Então 127 vezes 16. Esse é o meu limite. Não posso passar disso. Não posso passar disso. Mas a gente vai por como concepção de projeto, adotar um valor um pouquinho menor, para a gente não ficar num valor tão alto. A gente vai adotar valores que ficam próximos de fio 2,5, né? Então 16 amperes ele começa a ficar muito. Mas isso, para a norma, esse é o limite de dentro de um circuito. Tá? Com conjuntos de tomada. Ponto de iluminação não seja alimentado em sua totalidade por um só circuito. Não vou ter um só circuito de iluminação. Caso esse circuito seja comum, iluminação mais tomada. E os pontos de tomadas já excluídos, indicado 9.5, tá? Não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito. Caso esse circuito seja comum, iluminação mais tomada. Eu não posso ter um circuito único atendendo tudo, por mais que eu tenha dentro daqueles 16 amperes ali. Tá? Então, iluminação mais tomada. Mas pensando o seguinte, eu não posso ter também um circuito de iluminação em sua totalidade. Eu peguei a casa toda, vai ser um circuito só de iluminação. Então, eu preciso dividir isso. E caso esse circuito seja comum, iluminação mais tomada, eu não posso que ele esteja junto com as tomadas de cozinha, copa, cozinha. Então, eu vou poder misturar iluminação com quarto. Eu posso misturar iluminação com sala. Mas eu não posso misturar iluminação com cozinha. Não posso misturar iluminação com área de serviço. Então, essa iluminação, essa parte aí, eu tenho que separar. Beleza? Então, buscando aqui mais alguma coisa pra gente. Para o final, eu preciso também ter proteção contra sobrecargas, sobrecorrentes, né? Que é nada mais, nada menos do que botar o meu disjuntor ali. Então, todo circuito terminal deve ser protegido contra sobrecorrentes por dispositivo que assegure o seccionamento simultâneo de todos os condutores fase. Tá? Então, o que é isso? Ele vai estar... ele consiga interromper o meu circuito. Então, a colocação do meu disjuntor geral e o meu disjuntor para cada circuito. Mas isso a gente vai ver mais para frente como fazer isso. Ok? Para agora, vamos abrir aqui nosso projeto. Tá bonitinho aqui com todas as tomadas. Salvada nele aqui. Nosso projeto está aberto aqui com todas as tomadas colocadas. Eu tenho quantidade de tomadas suficiente para ser indicado. Do lado da... deixa eu abrir o Excel aqui do lado para a gente. Então, a gente tem que começar agora a pensar como vai fazer isso. Bom, primeira regra.
Vamos começar pela iluminação? Melhor, vamos começar pelas tomadas de uso específico, né? Que são aquelas com mais de 1270. Então são circuitos só para ela. Então eu posso colocar aqui do lado, aumentar um pouquinho essa fonte aqui, para a gente enxergar bem. Chuveiro elétrico. Elétrico. Aumentando. Chuveiro elétrico. Qual é, então, o local? E aqui, potência. Tensão, vamos chamar de tensão. E potência. É muito interessante que o chuveiro elétrico tenha uma tensão de 220 volts. Depois a gente pode fazer conta com essa tabela. Muito importante que a gente faça essa separação e a gente coloque aqui realmente ele com 220 volts, com a potência ali de 5.500. E aí essa potência separar em duas potências. E aqui a tensão, receber potência, o mesclar tem minha potência e minha potência. Nos próximos capítulos a gente vai entender a diferença de potência para VA. É quantidade de potência ativa e potência aparente. Aqui em VA são as potências aparentes. Potência em watts são potência ativa. Realmente a gente vai consumir. Então, fica esse detalhe para frente. Ar-condicionado. Vou colocar uns números aqui também. Uma coluna aqui. Esse aqui eu vou chamar de circuito 1. Esse aqui eu vou chamar de circuito 2. Ok? Ar-condicionado. Potência também vou colocar um ar-condicionado de 20. Interessante. Uma potência em watts aqui de 1.500. Circuito 3. O micro-ondas da cozinha. Micro-ondas 7 e também 1.500 watts. Bom, coloquei aqui, tá claro essa divisão. Né? Circuito 4. Já não são mais tomadas de uso específico. Vamos pegar as tomadas da cozinha. Com fome. Coxinha. E aí eu vou colocar quantas tomadas da cozinha. Eu vou limitar aquilo que eu falei. A norma fala até 16. Mas 16 começa a complicar em alguns quesitos ali meu fio. Eu vou procurar, pensando mais à frente, quando eu for calcular, que a grande maioria dos meus circuitos eles dê fio 2,5 milímetros quadrados. Tá? Então, para isso, confie em mim, 1.500 é um bom valor. Tá? Então, 1.500. Então, vamos estabelecer o seguinte: toda nossa potência ela vai estar em 1.500 VA de soma. Então, se eu tenho aqui 600 mais 100, 700, com mais 600,
né? Então, eu tenho aqui essas duas, vão dar 1.200 e 1.300. Não dá para somar todas as tomadas da cozinha. Mas eu posso somar aqui, ó, 600 com mais 600. Isso aqui vai ser interessante colocar no mesmo circuito que ela vai estar junto. Mas aí tem hora também que eu posso pensar o seguinte, olha, mas se eu tiver um defeito em um circuito da bancada, eu vou parar os dois circuitos. Então, são critériozinhos de projeto que a gente tem que pensar isso lá na frente. Eu tenho que pensar como isso vai efetivamente ser construído. Tá? Então, eu ficaria aqui ó, com 600 mais uma de 100. Então, da cozinha, duas tomadas, duas de 600, mais uma de 100 reais. Aumentar aqui. Então, eu tive 1.200 mais uma, eu tive 1.300 VA nesse. Então, o circuito 4 ficou com 1.300 VA. O circuito 5. O circuito 5 ainda tem uma tomada da cozinha, né? Que é essa tomada aqui. Então, vou colocar cozinha. Uma vez de 600 VA. Só que eu vou misturar essa de 600 aqui. Eu posso misturar com a da Copa. Não é quarto, não é sala. Então eu posso misturar aqui com a da Copa. É interessante, ó. Tá na mesma parede aqui, pode ter tomadas misturadas. Então eu vou colocar aqui também barra Copa, uma de 600 reais. Então são duas tomadas de 600, deu 1.200. Bom, aqui ficou com mais quanto? Já peguei essa tomada, vou pegar essas duas e mais essa. Então 600 mais 600 mais 100, 1.300. Então o circuito 6, eu tenho Copa, com duas de 600 VA, os de 600 VA, mais uma de 100 VA. 1.200, 1.300 VA também. Ok? Seguindo. Tá ficando bonito. E agora eu tenho 6 circuitos, sendo 2 deles 220 volts e 4 deles 127. 4 de 120. Vamos buscar aqui agora. Eu tenho uma tomada aqui de 1.000. Eu tenho quanto de iluminação instalado? Meu total de iluminação instalado. Tenho 100 com mais 160. 100 com mais 160, 260, 360, 460, 500, 680, 580, 960, 960, 80, 1000, 1060. Então, meu total é 1060 VA de iluminação. Bom, o que fica legal? Pegar todas essas tomadas, então as tomadas aqui de 100, tomada de toda essa iluminação, somar aqui 100, 60,
60 mais 100. Bom, só para a gente dar um norte, tá? Não vai ficar aqui isso não. 840. 220. 100. 220. 160. 100. Eu tenho 840. Dividir esse 840 em dois circuitos, eu teria 420 para cada lado. Então, eu entendo que eu vou pegar aqui, ó, buscar uma divisão aqui para mim que fique mais ou menos uma ideia dos espaços divididos. Vou chegar a 440. Então, 220 com mais 100, 320. Com mais 100, 420. Então, eu posso dizer, essa iluminação aqui, ó, da cozinha, quarto e banheiro, essa iluminação eu posso colocar junto. Então, vamos chamar de circuito 7. Iluminação. Nota que eu não estou misturando tomadas, estou misturando iluminação. A iluminação está lá em cima, só entregando a luz. Ela não tem a ver com o conflito de elétrica que tem dentro desses outros ambientes. Então, a iluminação eu posso colocar junto sim. Iluminação. Eu tenho quarto. Eu tenho cozinha. Eu tenho banheiro. Iluminação. Quarto, cozinha e banheiro. Isso me resultou em quarto 20 mais cozinha 100 mais banheiro 100. Só que ficou baixo. Eu posso misturar mais coisa aqui, né? Poderia pegar as tomadas do banheiro ou do quarto. Posso pegar as tomadas do quarto de repente, ó. Eu tenho 4 tomadas, eu tenho 400 VA aqui com mais 420, né? Ou eu posso fazer isso, só pegar aqui as 4 tomadas do quarto, vão dar mais 4. Tomada de uso geral, 4 e 100 reais. Então, vou botar em maior. Então, deu isso aqui mais 400. Deu 820. Ainda estamos bem. Circuito 8 vai ser iluminação do copa e sala. Sala e hall. Beleza? Copa, sala e hall. Posso colocar aqui mais
a tomada mais hall, tomadas de uso geral, uma de R$1.000. Então daria aqui uma de R$1.000. Então ficou quantas aqui? Eu fiquei com tomadas 160 copa, mais 160 da sala, mais 100 do hall. E mais 1.000. Beleza? 1.420. Esse, ficou faltando um ainda. Ficou faltando as tomadas da sala e do banheiro. Ok. Circuito 9. Sala eu tenho 400, mais o banheiro eu tenho 600. 1.000 no total. Então ficou banheiro, uma de 600 VA, mais sala 4 100 VA. E deu total 1.000 VA. Ok, vou tirar isso aqui. Isso aqui foi só a minha referência. Ele não tem, só para saber a divisão correta. Olha como é que ficou a divisão. Circuitos. Ficou com circuitos. Isso aqui são circuitos específicos. São 1.300, 1.200, 1.300, 820, 1.420, 1.000. Ficou bem dividido, tá vendo? Não ficou um circuito com 200 e outro com 1.500. Né? Ficou dentro de uma divisão aceitável. Obviamente que esses três circuitos aqui eles não podem se misturar com essa galerinha de baixo. Porque essa galera de baixo, ela é essa galera de baixo, ela é de copa, cozinha, né? Então isso eu tenho em cima. E a parte de baixo eu tenho parte de iluminação, parte de quarto, de sala. Não posso misturar com os outros. Bom, com isso na mão, consigo alterar agora aquelas letrinhas. Então, circuito 1 é o só do chuveiro. Resta tudo para o circuito 1, mas circuito 1 é só do chuveiro. Circuito 2 é do ar-condicionado. Então, venho aqui e altero. Circuito 2. Certo? Circuito 3, ele é do micro-ondas. Ele ia ficar aqui. Aqui, 0, 3, micro-ondas. Circuito 4, ele pegou duas tomadas de 600 e uma de 100. São essa tomada aqui que a gente tem planejado. Projetos maiores, é bom isso já ser feito na mesma hora que você divide o circuito, tá? Porque para a gente não ter possibilidade de equívoco, a gente tem uma espécie de erro aqui. Pode errar não. Beleza? Então aqui peguei todo o circuito 4. Circuito 5, ele vai pegar essa tomada aqui da cozinha ainda e vai pegar uma
5. E aqui 6. Ok? Agora essas 3 tomadas aqui é o circuito 6. É 5. E essas duas aqui são do circuito 6. Essa também é circuito 6. E essa também. Circuito 7 é iluminação, quarto, cozinha e banheiro. E vai ser 7. Banheiro. E, bom, no quarto também é circuito. São 4 tomadas de quarto pertencente ao 7. Beleza. Feito. Bonito projeto. Circuito 8 é o restante da iluminação, né? Que é copa. 8. Sala. Duas aqui. 8. 8. Também. 8. Beleza? O circuito 8 está junto com fio veado alto. O circuito 9, a tomada do banheiro. O circuito 9. E as tomadas da sala também. Perfeito. Bom, está aqui o projeto desenvolvido, está aqui minha distribuição de circuito também feita. São elementos que vão entrar no projeto, ok? Então são esses elementos que entram no projeto. É uma etapa do projeto muito importante de você realmente pensar como vai ficar esse projeto seu final. Próxima etapa. A próxima etapa é fazer essa distribuição do circuito. Realmente passar os eletrodutos e passar os fios. Né? Fase, neutro, terra. Entender esse processo de fase, neutro, terra. Entender essas ligações. Como a gente vai fazer essas ligações. Então, a gente fica para uma próxima etapa. Encerra esse primeiro ciclo com
divisão de circuito. Ok? Um grande abraço aí. Abraço, seu Raimundo. Fiquem com Deus.